Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra virtual da Comunhão Espírita Chico Xavier. É com muita alegria que recebemos cada um de vocês aqui no nosso canal. A nossa discussão de hoje diz respeito a um problema que está em muitos dos nossos lares, atinge crianças, adolescentes, adultos, que é a depressão. A depressão, ela é uma doença. Precisamos começar firmando esse fato. Depressão é uma doença. Durante muito tempo acreditou-se que a depressão não seria uma doença por caracterizar-se muito pela tristeza, pelo abatimento, pela perda da vontade, do desejo de fazer as coisas, de cuidar de si mesmo, de se relacionar com o próximo. E isso foi sendo considerado um problema comum, às vezes, pelo próprio doente. Alguma coisa passageira, alguma coisa que poderia depois com o tempo mudar. E quando a gente toma essa postura, na verdade, complicamos um pouco mais. Então, é importante que a gente entenda que a depressão é uma doença. E é uma doença que pode ser tratada. Esses sintomas, eles podem variar muito de pessoa para pessoa, porque a depressão não é uma doença simples. Ela não é simples nem para diagnóstico e nem para sintomatologia, porque uma pessoa pode ter uma depressão muito leve e não ter os mesmos sintomas de uma outra que tem já uma depressão mais severa. Muitas vezes, quando a pessoa chega a perceber os sinais, ela já está muito doente. São muitas questões que são envolvidas que dificultam a gente poder colocar a depressão numa caixinha como a gente colocaria uma outra doença, mesmo as doenças que envolvem o nosso lado emocional, psicológico e espiritual. A depressão, ela pode ter origem em várias coisas. Ela pode ser simplesmente por um problema orgânico, uma deficiência na produção de alguns elementos que nós precisamos muito, que são alimentos do nosso cérebro, que facilitam para a gente esse acesso a essa sensação de felicidade, que dão para a gente essa sensação de bem-estar, que podem ser conseguidos de algumas maneiras além de medicamentos. Pode ser também que algumas doenças, como o AVC, possam provocar no cérebro uma determinada reação que depois gere uma depressão por consequência de uma outra doença. Mas é muito comum, talvez mais comum ainda, a depressão vir das nossas experiências, das coisas que nós vivemos, da forma como nós vivemos. E essas causas podem ser causas da agora ou causas anteriores, causas de encarnações anteriores. A Joana de Ângeles, que tem um trabalho muito bacana, né, com a série psicológica que foi psicografada por Divaldo Franco, no livro Triunfo Pessoal, ela coloca pra gente uma série de coisas, é um livro bastante interessante, mas ela faz um apanhado de elementos que são importantes em relação à depressão pra gente saber. Uma das coisas, todo mundo sente tristeza. Sentir tristeza é normal, principalmente se a gente perde alguém ou alguma coisa. Se você vem de um luto, porque você perdeu um ente querido, é normal que você sinta tristeza, que você demore um pouco mais a reagir, a ter prazer pelas coisas que você fazia antes. Às vezes você perde o emprego. Aconteceu com muita gente nesse período que nós estamos vivendo agora, que já vem acontecendo há muito tempo, na verdade, no nosso país, no mundo, os problemas econômicos, muitas pessoas tiveram que mudar o seu padrão de vida. E às vezes essa perda daquela condição que a pessoa tinha causa para ela uma dor muito grande. Às vezes é a perda da saúde. Uma doença muito difícil para si ou para algum familiar pode causar também essa sensação. Então existem várias situações que nós vivenciamos que nos causam essas sensações que levam à tristeza. A tristeza que é comum. Quando é que a gente sabe que está passando do limite? Joana de Ângeles diz pra gente que mais do que 4 a 6 semanas já indica uma patologia. De 4 a 6 semanas é normal o luto, é normal a tristeza, um tempo para nós nos acomodarmos com a situação nova, com aquilo que estamos vivendo, com os desafios, as dificuldades que vão chegando no caminho. Mas não pode passar muito disso. Se eu estou passando disso, talvez eu tenha ultrapassado uma linha que eu preciso de ajuda. E aí a gente entra com uma dificuldade muito grande. Porque pedir ajuda não é fácil. Nós ainda temos muitos preconceitos em relação à depressão. Tanto sendo nós mesmos os doentes, quando nós acompanhamos um doente.
Por que eu falo que é uma questão de preconceito? Muitas vezes, quando essa tristeza passa desse período que Joana nos chama a atenção, ainda assim nós insistimos que é passageiro, vai passar, não é assim mesmo, você não tem vontade de levantar. Muitas vezes a pessoa deprimida não tem vontade de cuidar de si mesma, de pentear um cabelo, de tomar um banho, de vestir uma roupa, de sentar na sala, de assistir um filme, de fazer um passeio por mais curto que seja, fazer um exercício físico, cuidar de uma boa alimentação, tudo é deixado em segundo plano. A realidade para essa pessoa, ela está deturpada, não está do mesmo jeito que está para as outras pessoas. É um sofrimento muito grande e muitas vezes inconsciente. As pesquisas mostram que é pior no homem. Hoje já muitos homens estão procurando tratamento e esperamos que essa fala de hoje auxilie também as pessoas que vão percebendo essas sensações a buscarem ajuda, porque muitas vezes o homem foi educado, na nossa sociedade ainda é assim, temos tentado modificar isso, mas o homem ele acaba tendo direito a dois sentimentos, ou ele está feliz ou ele está com raiva. Porque esses sentimentos são relacionados ao sucesso e à virilidade. Se ele chora, se ele se sente triste, se ele demonstra fraqueza, então ele tem algum problema. E para que isso não seja percebido dessa forma, a pessoa se esconde. E quando acontece da pessoa se esconder, quando ela é mascarada, essa depressão, pode ser que quando a gente descubra, já tenha tido consequências muito sérias. E muitas vezes, situações graves que a gente encontra de chegar até suicídio, e a gente não saber direito a causa daquilo, se aquela pessoa não demonstrou nada, às vezes nem a própria pessoa percebeu. Porque esse ato de mascarar não é para o outro, começa sendo para a gente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Está se prolongando muito o seu sofrimento? Tem alguma coisa que recorrentemente está ali te perturbando e tirando sua vontade? É hora de procurar ajuda. Falar sobre o problema. Que problema? Por exemplo, eu perdi a minha mãe recentemente. Então, de vez em quando eu sinto alguma necessidade, eu falo sobre ela, eu falo sobre o que eu estou sentindo, falo sobre a saudade, sobre os hábitos que a gente tinha. Isso me ajuda a processar as coisas que estão acontecendo. Se eu não estou me sentindo bem no trabalho, se eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, eu preciso falar com essas pessoas que estão ao meu redor, que são aquelas que eu amo e que me amam, e que são aquelas que vão ter maior capacidade de compreender a dor que eu estou vivendo. E que normalmente fazem isso de muito boa vontade, né? Outra coisa que Joana fala pra gente, que é fantástico, declare seu amor às pessoas. Muitas pessoas entram em depressão quando percebem que deixaram de dizer coisas que deveriam ter sido ditas. Quando deixaram de fazer aquela visita, e aí ela perde um ente querido e diz, poxa, eu não fui visitar. Poxa, eu não tive a oportunidade de dizer à pessoa que eu a amava. E às vezes a gente fica esperando um momento especial, somos tímidos ainda para falar sobre o amor. Mas é interessante, escolha um texto bonito, um vídeo bacana e coloca um recadinho. Faça bilhetinhos, deixe pela casa, diga para as pessoas o quanto elas são importantes para você. Se você tem um esposo, uma esposa, pais em casa, filhos, diga que os ama, de preferência todos os dias. Alimente esse tipo de vibração que você vai tendo laços afetivos com as pessoas e criando nelas também um sentimento muito bom. Quem é que não gosta de ouvir de um amigo, acordar de manhã e ouvir que ele é importante, né? Que você é importante, que você é amado, que você é querido. Esses dias eu vivi uma experiência assim muito bacana. Uma amiga colocou uma mensagem falando sobre gratidão e decidiu agradecer no nosso grupo de amigas a nossa amizade. E foi maravilhoso, foi emocionante para todo mundo. Foi uma choradeira, porque como é gostoso a gente não estar podendo se encontrar fisicamente e poder se lembrar. Então vamos nos declarar às pessoas. Medicamento fantástico que Joana de Ângeles nos recomenda, né? Outra coisa é que essas questões que às vezes ocorrem no nosso corpo físico, nós temos que estar atentos. São questões, às vezes, de infecções, de problemas de saúde, que maltratados podem gerar outros problemas lá na frente. É interessante que nós tenhamos esse cuidado com a nossa saúde, a saúde do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Outra coisa que ela nos diz é que, às vezes, e acontece muito, durante a gestação, problemas que nossa mãe enfrentou,
problemas do nosso lar ali no começo, alguma desestrutura, algum problema, a infância difícil, vão gerando coisas que se acumulam na pessoa e que vão gerar uma tristeza lá no futuro que ela não se lembra, não consegue compreender de onde vem. E então vem um aconselhamento que muitos de nós, quando recebemos esse aconselhamento, corremos e dizemos que não é necessário, que é o acompanhamento psicológico. A doutrina espírita não vai dizer nunca não está dentro do que a gente faz, que é sério. A gente nunca vai dizer para a pessoa que ela pode deixar o tratamento médico e abrir mão do tratamento psicológico, que ela vai se curar unicamente com a terapêutica espírita. Não vai. É importantíssimo o acompanhamento psicológico, porque a pessoa vai ser tratada na raiz do seu problema. Por profissionais que estudam, que conhecem, que entendem, que buscam, que têm interesse em auxiliar a pessoa a sair daquele quadro. O sucesso do trabalho desse profissional é que essa pessoa fique bem. Não pode ser um melhor referencial. Então não tenhamos medo do trabalho do psicólogo. Não tenhamos medo de nos abrir para uma pessoa que de repente não é da família, porque são profissionais treinados. É onde a gente não vai ter nenhum julgamento, vamos poder nos abrir, vamos ser orientados de alguma forma através dos questionamentos, da terapêutica, de tudo aquilo que vai sendo colocado para a gente para que nós possamos nos encontrar e refazer, então, o caminho que nós precisamos para voltar a ter esse prazer de viver. Voltar a ter esse desejo de fazer as coisas, de estar com as pessoas, de comer uma boa comida, prazeres simples, de olhar uma planta, de cuidar da sua própria casa, de fazer uma comida para a sua família, de aprender algo novo. São elementos que parecem muito simples, mas que fazem muita falta na nossa vida. E que quando estamos deprimidos não temos desejo de executar. Com a ajuda a gente vai encontrando esse caminho de volta. Joana de Ângeles diz pra gente ainda nesse livro: quando renasce o self assinalado pelas heranças pregressas, quer dizer, quando a gente já vem com alguma coisa de outra vida, no momento em que se dá a fecundação por intermédio do mediador plástico ou perispírito, imprimem-se nas primeiras células os fatores necessários à evolução do ser, que oportunamente se manifestarão no caso de culpa e mágoa, de desrespeito por si mesmo, de autocídio e outros desmandos em forma de depressão. A hereditariedade, portanto, jamais descartada, é resultado do processo de evolução que conduz o infrator ao clima e à paisagem onde é convidado a reparar, a conviver consigo mesmo e a recuperar-se. Eu achei essa passagem muito interessante, porque ela coloca pra gente que no momento da fecundação, quando o nosso corpo está sendo ali preparado, nos primeiros moldes perispirituais, já vem com a gente aquilo que nós trazemos. Porque culpa ninguém coloca na gente. Não é uma coisa que vai ser plasmado naquele momento para colocar. A culpa, pelos erros que nós cometemos, pelas coisas que nós já carregamos de outras encarnações, dos momentos em que nós infringimos a lei divina, e principalmente quando nós não nos perdoamos, este movimento é que faz com que no nosso corpo se manifeste no futuro a depressão, porque ela vai estar num fundo espiritual. Isso quer dizer que toda depressão acontece assim, Lucinéia? Não. Tem depressão, infelizmente, e isso não sou eu que estou dizendo, são as muitas pesquisas que eu fiz com textos de psiquiatras, psicólogos e muitos textos espíritas também. Às vezes é a baixa tolerância à frustração. E é uma preocupação muito grande que eu tenho como educadora, como evangelizadora da nossa casa, que a gente sempre esteja atento com isso. Muitas vezes, a forma como nós somos educados, nós muitas vezes estamos fazendo também com os nossos filhos, que eles não tenham nenhum tipo de sofrimento. A gente quer barrar todo tipo de sofrimento da vida dos nossos filhos. E isso é o nosso amor, adoecido, mas é amor. O problema disso é que depois a vida não tem compromisso nenhum com isso. Então aquela pessoa que nunca teve uma frustração, Rossandro nos fala muito sobre isso nas suas palestras, que muitas vezes a pessoa foi a vida toda um ótimo filho, excelente na escola, popular,
inteligente, fez todos os cursos que ele quis, e aí um dia termina com o namorado ou com a namorada e se mata. Nossa, mas é uma pessoa com um futuro brilhante, é saudável, tem uma família equilibrada, tem tudo, mas não sabe ver, nem ouvir nada que contraria a sua vontade. Muitas vezes, a depressão vem desses fatores, de nós não percebermos que nós estamos ainda dando uma birra com a vida diante de uma situação que talvez mudou. Eu perdi um emprego, perdi um status social que eu tinha em razão da perda desse emprego. Não, mas eu mereço isso, eu quero isso, não é justo. E a gente começa a remoer determinados tipos de sentimento que vai fazer com que a gente tenha muito mais dificuldade depois. Então, a gente precisa ter essa preocupação de fazer para os nossos filhos e de nos questionar. Será que eu estou dando essa birra diante da vida? Diminuir a minha renda? Eu posso abrir mão do quê? Racionalmente. Eu posso abrir mão do quê? Do que eu preciso realmente? Esses questionamentos, o que a gente leva internamente, mudam muito pra gente, porque vão nos mostrando exatamente o que nós temos a mudar, a melhorar. Infelizmente, é muito triste, e eu gostaria de dizer isso com o coração, com muito amor por cada uma das pessoas que estarão ouvindo essa fala nesse momento, que eu tenho um respeito muito grande e um carinho muito grande por cada um daqueles que sofrem. Eu já acompanhei depressão, sei do quanto que é difícil para a pessoa. Fisicamente existe um abatimento, moralmente existe um abatimento. Então é muito difícil para a pessoa se levantar e eu respeito isso. Então não é por julgamento. O que nos dizem os espíritos que devemos estar atentos nessa situação desse quadro, para esse autoconhecimento, para descobrir a raiz. Porque pode ser em outra encarnação, mas é meu espírito. Reencarnado, presente aqui, com alguma dificuldade que eu preciso ajudar. E a maioria das vezes é a dificuldade do auto-perdão. E a dificuldade do auto-perdão, ela tem uma raiz muito clara. Eu não aceitar a pequenez. A pequenez que é minha. Aquilo que eu sou. E não compreender a potencialidade imensa que reside no mesmo ser. Eu errei. Eu não sou o erro. O erro foi um fato, não foi a minha existência como um todo. Um cuidado muito grande que a gente tem que ter com isso. E ela termina dizendo pra gente que o objetivo é conviver consigo mesmo e recuperar-se. Ou seja, sair desse quadro que você veio, seja nessa vida, seja na vida anterior, veio construindo, sair disso e sair melhor. E nós podemos, nós conseguimos. Ela diz também, o hábito saudável da boa leitura, da oração, em convivência e sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, constitui psicoterapia profilática que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. O que ela está dizendo para a gente? Esse é um caminho para prevenir. Porque a depressão não é característico desse ou daquele grupo. Pode pegar qualquer pessoa, se essa tristeza tomar conta da gente, em razão dos muitos problemas que todos nós carregamos, dificuldades pessoais. Nós temos uma terapêutica espírita, que eu vou colocar aqui pra gente, mas antes eu queria fazer uma citação da Monja Coen. Eu não sei se vocês acompanham, mas ela tem canal na internet e fala muita coisa, e ela coloca pra gente uma questão com relação a essa parte da depressão. Ela coloca que ela recebe muita gente lá no mosteiro para fazer o tratamento, às vezes a pessoa vai pensando que a meditação vai tirar ela daquilo. Ajuda. A oração, a meditação, o trabalho no bem, ela fala muito desse trabalho no bem, porque a gente convivendo com a dor alheia, a gente também consegue perceber, eu não estou sofrendo sozinho, as pessoas sofrem também ao meu redor e nós conseguimos nos erguer uns aos outros. E ela coloca uma experiência muito bacana de um dos jovens que ela ajudou. Ele disse para ela que ele tinha uma dificuldade muito grande, mas que ajudava ele a se levantar, a fazer o que ele precisava fazer, uma coisa que ela sugeriu a eles que fizessem numa reunião que ela fez com eles, é que ela disse assim, que para meditação eles têm uma espécie de ritual. Um pé primeiro, o outro pé, uma forma de movimentar, de sentar, de tal. E então você tem que estar ali, porque esse é o princípio da meditação, né? Você tem que estar ali, integralmente naquele momento.
Então, quando ele levantava de manhã, acordava e vinha nele aquela sensação, aquela vontade de não levantar, de não falar com as pessoas, de não interagir, de não produzir, que é a grande dor da pessoa que sofre a depressão. Ele pensava, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. E ele levantava pensando unicamente nos pés dele caminhando. E chegava no banheiro e tomava seu banho. Que para muitos deprimidos é um desafio muito grande. E aí ele conta essa experiência que eu achei muito bacana. Às vezes, nós precisamos parar de viver o passado, aquilo que fizemos, ou o futuro, aquilo que nós ansiamos loucamente, não estamos fazendo trajeto nenhum para chegar, e simplesmente focar no que a gente está pisando. Pé direito, pé esquerdo, que é bem interessante. Qual que é a terapêutica espírita? Uma das coisas que nós já falamos, vamos repetir, manter tratamento médico e psicológico. Não vai chegar só na casa espírita, a casa espírita tem todo um auxílio para dar, mas não se você não tratar esse corpo encarnado que você tem e buscar auxílio, que estão aí, os nossos irmãos, estamos aqui uns pelos outros, buscar o auxílio. As palestras, momentos como esse, da nossa casa espírita, de outras casas espíritas, encontramos muito material bacana na internet. As palestras também podem despertar reflexões, nos fazer pensar, procurar respostas, buscar outras leituras. As palestras também podem fazer parte desse tratamento, devem fazer parte desse tratamento. O passe, nós estamos nesse momento com o passe à distância. Se a gente estuda um pouco mais sobre o passe, a gente entende que as energias estão em toda parte e que elas partem do pensamento, então ninguém precisa ficar inseguro de que se você está em outro lugar e não na presença do passista, você não recebe nada, porque nós recebemos sim sempre de acordo com nossa necessidade de merecimento. E se tem alguém pedindo por nós e nós estamos na posição de receber, receberemos com certeza. A água fluidificada, que nós podemos, durante o nosso culto do evangelho, momentos de oração, sempre manter essa água como medicamento. Leituras e estudos edificantes diariamente. Sabemos de toda a dificuldade que é para quem está no estado de sofrimento, então vamos procurar as coisas aos poucos. Não consegue se concentrar por muito tempo? Procura uma leitura curta. Ah, Luciné, mas eu não consigo ler. Ouve um podcast, ouve uma leitura. Nós temos a Haroldo faz todos os dias, pela manhã a gente tem uma leitura dele de Emmanuel, de André Luiz. Vamos escutar uma leitura. Vamos começar o nosso dia com uma sintonia bacana e poder levar isso, porque isso vai aumentando, vai melhorando. O trabalho voluntário. Aí a gente toca num problema difícil, né? É como a gente dizer, porque a pessoa com depressão ela deve fazer exercício físico. Mas se a pessoa está num momento de dificuldade, que ela não quer tomar banho, ela não vai sair para correr, né? A gente sabe disso. Mas, pé direito, pé esquerdo. Só naquele dia, só por aquele momento, como nos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje. Faz esse esforço e vá doar de si ao próximo. Até para você reconhecer essa grandeza de potencial que tem dentro de você. Às vezes um sorriso, um olhar que você dirige, você parar para ouvir o outro, vai fazer um bem danado a você e como vai fazer bem a essa pessoa. O trabalho no bem, indescritível para isso, Joana de Anjos nos recomenda, e nós temos essa parte da terapêutica já com muita comprovação de resultados bons nos tratamentos das pessoas. Oração diariamente. Diariamente. Está difícil? Não está conseguindo fazer? No final do Evangelho tem uma coletânea de preces espíritas. Preces que Kardec selecionou para a gente ali muito boas, com explicações e que a gente pode direcionar. Façamos então uma leitura, mas não deixemos de jeito nenhum de fazer essa sintonia, o mais fina que a gente conseguir. E a outra, que é muito importante, que eu já falei, é o autoconhecimento. Procurar entender a raiz dos nossos sofrimentos com o auxílio do psicólogo, com as conversas que eu tenho dentro da minha casa, com as dores que eu mesmo sinto. Por que isso me incomoda tanto? Qual a raiz desse problema? O que eu posso fazer para mudar isso dentro de mim? Será que eu estou me cobrando muito? É muito comum do depressivo. Se cobrar demais e às vezes cobrar muito dos outros. Não compreender porque as pessoas não percebem que ele está precisando de ajuda. Nós precisamos aprender a pedir. Muitas vezes, as coisas que nós vivemos e que causaram para nós esse peso todo, elas entram numa situação que a gente precisa corrigir. Quando eu me arrependo, arrependimento é bacana. O arrependimento é a humildade que me mostra que eu ainda sou pequeno,
que eu preciso de auxílio, que eu preciso mudar. E isso é muito bom, isso é alavanca para o espírito. Mas o remorso, ele é filho do orgulho. Eu fico remoendo o que eu fiz, não aceitando que eu tenha sido capaz de fazer aquilo, sendo que eu sou eu, só aquilo. Não tão grande quanto eu gostaria que fosse. E isso me prejudica. Essas análises, essas avaliações que eu posso fazer só comigo, eu consigo fazer com que mude muito o quadro que eu vivo. Eu vou acabar com a doença? Não, mas eu posso controlá-la. Muitas pessoas já deixaram o medicamento, sabem que ela está lá, que a depressão está ali, escondidinha no seu cérebro, mas fazem todas as coisas que são possíveis para que isso mude. Inclusive a atividade física. A Monge Coen fala que ela dá a dose dopamina, ocitocina, que a gente tem muito com toque, no contato com o outro, serotonina e endorfina, que são hormônios que o nosso cérebro precisa para que nós tenhamos essa sensação de bem-estar e felicidade. Então, quando a gente pode estar junto com o outro, se exercitar moralmente, se exercitar fisicamente, conseguimos não só a prevenção, mas até o resultado. Nós temos também um pequeno texto que eu vou ler para vocês, do espírito chamado Rosângela, psicografia de Raul Teixeira. Deixa eu ler aqui um pedacinho. Avance, portanto, valendo-se de todos os ensejos que o teu tempo lhe oferece. Olha o que o teu tempo lhe oferece, nosso momento agora. Estruturando o seu desenvolvimento, certo de que todas as suas aflições e problemas, lutas e conquistas compõem a inextricável malha do progresso do qual não se pode evadir. Se eu quiser enrolar e passar a encarnação escondendo, não tem como a espiritualidade me impedir. Mas vai chegar um momento em que eu vou ter que resolver isso. Vamos resolver agora, já estamos aqui, né? Reflita e não se detenha mirando somente o ângulo aparentemente infeliz das circunstâncias em que você se encontra. O progresso decorre dos vários lances vividos pelo ser ao largo dos dias, por toda a existência. É da lei. Em alguns momentos nós vamos sofrer, em outros seremos felizes. E isso é normal. Nós saibamos caminhar nos dois caminhos e possamos auxiliar quem está ao nosso redor para que também faça isso. Nós temos que encarar nossa vida e esses desafios que são colocados como aquele avô, que durante uma fuga, eles estavam fugindo de uma guerra e tinham que passar por um terreno montanhoso para atingir o outro país. E saiu uma família toda, e com eles ia um bebê. E eles estavam, para que essa criança tivesse condição de chegar, estavam variando entre eles o momento de cada um carregar a criança. Chegou um momento que o avô já estava muito cansado. E ele pensou, se eu parar, eu vou atrasar todo mundo e pode acabar todo mundo morrendo se nós formos pegos. Então ele chamou a filha e disse, olha, vocês vão, porque eu não aguento mais. E aí nessa hora em que a pessoa pensa que ela não aguenta mais, a filha diz para ele, mas agora é sua hora de carregar o bebê. Ele se levanta, carrega o bebê e chega do outro lado. Essa tem que ser a nossa postura. Às vezes, naquele momento que nós estamos sentindo que é tudo muito mais difícil, é a sua hora de carregar o bebê. De levar essa vida nova até o outro lado. Até o recomeço. É o nosso momento. Que a gente possa aproveitar essas circunstâncias que nós vivemos da melhor maneira. E aproveitar é compreender o que Jesus nos disse. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele disse pra gente, tomai sobre vós meu jugo. E qual é o jugo de Jesus? É amor, é servir. Então toma sobre vós o meu jugo e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. A forma como nós podemos ver a vida pode ser seguindo o nosso mestre, da maneira mais adequada e servindo sempre ao nosso semelhante. Mas se hoje sou eu que preciso de ajuda, vamos pedir. A nossa casa espírita está de portas abertas para cada um dos nossos irmãos que esteja em sofrimento. Procure atendimento fraterno. Se você não está na nossa cidade, está ouvindo a palestra, entre lá na Federação Espírita, procure as casas espíritas cadastradas, procure informações na sua cidade, procure alguém que possa te auxiliar no atendimento fraterno, busque alguém para conversar. Nós estamos de braços abertos para acolher cada um daqueles que sofrem. O sofrimento é nosso e cada vez que um de nós se ergue, é a mão que se estende para a gente lá na frente. Nós estamos todos uns pelos outros. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos lares
e nos dê dias, cada dia, que nós possamos estar mais atentos às oportunidades de amar e de servir, crescendo, ampliando aquilo que nós temos e auxiliando a quem está ao nosso redor.